Hoje estarei aqui presidindo o trabalho que está sendo realizado. E o trabalho que está sendo realizado hoje será a palestra, que muitos já estão vendo. Administração, escritórios de advocacia, economia e eficiência. Nós temos aqui o palestrante, que é o Dr. José Milton Dalari Soares. Ele é advogado, ele é administrador de empresas, ele é engenheiro, ele é pós-graduado em Direito Empresarial e Economia, professor de Economia da USP, do Toledo Prudente Centro Universitário, presidente prudente da Instituição Toledo de Ensino de Bauru. Receba nossos cumprimentos e nosso agradecimento por estar presente aqui, doutor José Milton, por favor. Doutor José Milton, o senhor toca a palavra. Por favor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Quando eu fui convidado pela OAB para dar uma palestra sobre a administração de escritórios, teoricamente, só a administração do escritório em si, ela não é tão complexa. Ela tem as suas nuances, mas o que eu achei, principalmente nos últimos 3 anos, uma noção importante ao advogado de qual é o perfil econômico que nós estamos vivendo. Onde é que nós estamos vivendo hoje, no Brasil? Que dificuldade nós estamos encontrando? Nós não precisamos falar com ninguém aqui da sala, as dificuldades que estão aí na mídia, mas como é que o advogado deve se comportar num processo desse? Que tipo de cuidados que nós devemos ter num processo desse? E o que eu vi é que nós precisaríamos talvez entender um pouquinho mais o perfil do advogado para frente, o perfil do advogado que vai ser demandado cada vez mais daqui para frente, no futuro, já vinha sendo demandado, claro, daqui para frente vai ser demandado em alguns outros aspectos e que é fundamental que ele esteja preparado para poder voltar a advogar para valer no novo ciclo econômico que seguramente o Brasil vai passar e nós vamos passar desse turbilhão todo. E, se Deus quiser, eu creio que em 3, 4 anos nós voltamos a uma estabilidade, volta a um crescimento. E os senhores, com certeza, terão muito trabalho ao longo desse período. Então, para evoluir um pouquinho na nossa conversa, introdução à nova economia. Eu creio que todos estão vivenciando uma mudança no perfil econômico, não só mundial, como aqui no Brasil, principalmente. E em São Paulo, em especial. Nós vivemos numa cidade de 14 milhões de habitantes, para você ter uma ideia, e inadministrável. Qualquer prefeito que assumir esta cidade e disser o seguinte: olha, eu vou administrar como anda o figurino, não acreditem, ele vai administrar, pode ser um excelente administrador, mas a cidade é muito grande. Com 31 subprefeitos, como é que um administrador pode saber o que está acontecendo no Cangaíba, ao mesmo tempo no Embu do Açu, ao mesmo tempo na Lapa, entendeu? Então, é extremamente complexa a gestão administrativa da cidade. E cabe a todos nós, advogados, dar suporte, não só aos administradores, como às empresas que aqui vivem. Nós vivenciamos um problema, eu até março do ano passado, eu fui presidente da CDHU, que acho que a maioria sabe que é uma empresa do Estado e que constrói habitações populares. E o que há de invasões aqui no estado de São Paulo, e principalmente na Grande São Paulo, é muito grande. Como lidar com isso? Como fazer para que o administrador público e o administrador privado possam administrar juntamente esse processo? Então, a nova economia que nós estamos vivendo, ela vem lá de trás. Nós vivíamos até o 1820 o que eu chamo uma sociedade agrícola. O ser humano vivia para troca. Ele trocava um cavalo, trocava um porco, comprava uma coisa, um feijão, um arroz, ele vivia de trocas. A partir de 1820, nós começamos uma sociedade industrial, e essa sociedade industrial ela veio até os anos 70, agora, 1970, no século anterior, que foi a Revolução Industrial que começou na Inglaterra e se espalhou
para o mundo todo. Então, nessa sociedade industrial, nós saímos das trocas para uma criação de bens para o consumidor, com renda e com tempo. Então, uma mudança de, essencialmente, trocas para uma aquisição de bens. Aí evoluímos dos anos 70 até hoje, com novas ideias, novas ondas de economia, vai e volta, uma série de coisas. E a sociedade do conhecimento e da informação, que é a tendência que nós estamos hoje. Qual é o administrador, qual é o advogado que não consegue operar um computador hoje? Como é que ele faz para sobreviver? Então, nós saímos de uma sociedade primária agrícola para uma sociedade do conhecimento e da informação. Como é que vai ser lá na frente? Ninguém sabe. Ninguém pode dizer de que maneira que nós vamos vivenciar lá na frente. E, ao longo desse período, a função do legislador foi criar leis, administrar leis, para quê? Para ir adaptando a esse crescimento todo. E hoje, o ser humano, em qualquer parte do mundo, ele recebe a informação em 30 segundos. O que acontece em qualquer lugar do mundo, 30 segundos nós brasileiros estamos sabendo o que está acontecendo. Mutações, bancos, tudo que está acontecendo, a gente conhece. Então, vejam, nós saímos de uma sociedade primária para uma sociedade do conhecimento e da informação. O ritmo da velocidade de mudanças, vocês podem verificar, acontecendo de forma muito rápida. Qual de vocês lembram-se o que aconteceu de velocidade de 1970 ao ano 2000? Quem se lembra em 1970, algum fato? O que vocês acham? Brasil campeão mundial. Pelé, o melhor jogador do mundo, para frente Brasil, salve a seleção. Não é isso que nós lembramos? O que mais? Qual foi a evolução até o ano 2000? Qual será a evolução de agora, 2015, a 2025? 10 anos para uma nação não é absolutamente nada. A gente que teve a oportunidade de mexer um pouquinho no plano real, a gente sentiu na pele que 20, 30, 50 anos para uma cidade, para uma nação, é absolutamente nada. É muito pouco. Então, é uma adaptação que nós temos que ver. E agora, na USP, a gente tem participado de alguns conselhos, principalmente na área de educação, na Faculdade de Educação e Pedagogia. Se há 30 anos atrás nós mudávamos uma geração a cada 25 anos, os estudos recentes da USP nos informam que nós estamos mudando uma geração a cada 5 anos. Então, vejam a mudança que as coisas estão levando isso aí. Qualquer um de nós, eu tenho netos, alguns de cabelo branco também devem tê-los, o tempo inteiro no smartphone, e touch, e vai embora. Então, essa criança, por informação que nós tivemos, lá desse estudo, o que ela recebeu de informação do ano 1 ao 5º ano dele, é 5 vezes mais do que nós recebemos, a minha geração, até os 15 anos. Então, vejam o volume de mudança e o volume de informação que está disponível aí para todos nós. E o advogado, ele tem que acompanhar esse ritmo. Os próximos 10 anos ainda não sabemos que tipo de mutações vão ocorrer. A nova economia traz fatos econômicos marcantes. A globalização, ela veio na década de 80 e 90. A nova concepção do capitalismo, que para nós, na análise das sociedades, na composição das empresas, é fundamental. Quem é dono das empresas hoje? Quem é dono de uma Eletropaulo, que todos nós conhecemos? São fundos de pensão americanos. E a Eletropaulo hoje está à venda para novos fundos, novos partícipes no negócio da eletricidade aqui na capital de São Paulo. Então, a nova concepção do capitalismo está nos levando
Será que a nossa lei das SAs está adaptada a esses novos tempos? Será que nós não vamos ter que dar uma rearranjada nela, como estamos rearranjando o Código de Processo Civil depois de N anos, para entrar em vigor agora a partir de março? São adaptações que a sociedade acaba demandando e o advogado tem que acompanhar essas mutações todas para não ficarmos para trás desse processo. A empresa, nessa era da informação, que não for socioambientalmente correta e ética, pode escrever o que eu estou falando, vai estar fora do mercado. Não comporta mais um escritório de advocacia aético. A responsabilidade nossa é muito grande. E o que eu tenho acompanhado no mercado é, se não for socioambientalmente correta e ética, corre o risco de ficar à margem do processo econômico. As novas visões da economia que nós temos hoje. A economia solidária. A economia solidária nada mais é do que os trabalhos das ONGs, os trabalhos das ações sociais que são empreendidas em todo o Brasil e no mundo como um todo. Que leis que nós temos para isso? A economia verde, ela está entrando agora, o verde, o meio ambiente, né? A Secretaria do Verde, tem aqui em São Paulo, mas não tem aqui no ABC, por exemplo. Tem em São Paulo, tem em Guarulhos, pode ser que não tenha em Carapicuíba, desculpe se tiver, eu não. Estou só dando a título de exemplo. E a economia criativa. Quem já ouviu falar na economia criativa? Nada mais é do que esse pessoal que pinta a parede aí. É uma delas. A economia criativa dos serviços sociais que existem, públicos e privados, onde o pessoal aprende a pintar, aprende a cuidar de idoso, aprende a cuidar de doente, etc. É uma economia criativa. Que leis estão prontas para essa economia criativa? Quanto vale isso? Às vezes o pessoal me pergunta o seguinte, Adalar, eu faço isso como voluntário. É verdade. A maioria das coisas nós fazemos como voluntário. Mas tem um custo nisso que nós não apropriamos, que é o custo nosso, custo hora. Garanto que tem inúmeros advogados aqui que dão um tempinho da sua vida semanal para cuidar de alguma coisa que lhe dá satisfação pessoal, filantropia. Quanto custa isso? Se você apropriar tudo isto, o custo é imenso do que se faz do Brasil inteirinho. O Brasil é um país solidário. Você vai de norte a sul, tem empresas, tem ONGs, tem todo esse tipo de coisa. Tudo isso custa. E as leis? Será que elas estão adaptadas a tudo isso ou a gente vai precisar dar uma mexida nelas? E agora apareceu mais um ramo da economia que nós não estamos acostumados com ele. Eu até chamei aí de economia de quadrilha. Ué, o PCC o que acontece? Tem um sistema econômico que gera ele. A Lava Jato nada mais é do que uma economia de quadrilha. Claro, arrumada com leis, com coisas adaptadas a isso. Então, é mudanças que estão ocorrendo no mundo, como nós, advogados, estamos nos defendendo desse processo. Como é que nós vamos colocar o nosso conhecimento à disposição de um cliente que está participando de um processo desse? Como fazer a delação premiada? Como discutir com os procuradores, com o juiz, a necessidade de um cliente nosso fazer uma delação premiada? Será que nós estamos preparados para um negócio desse? Porque esse exemplo agora vai se alastrar. Eu não tenho dúvida que vai se alastrar em todo o Brasil. Problemas que ocorrem em alguns municípios, eu às vezes tenho pena de alguns prefeitos que eu tive muita oportunidade de conversar com eles na CDHU. Às vezes o cara entra numa barafunda e toma um processo. Qualquer cidadão pode chegar lá e denunciar ele na promotoria da cidade e ele nem sabe o que está acontecendo e leva um processo na cabeça. E aí cabe a nós, advogados, ajudá-lo a sair dessa posição de constrangimento. Então, são adaptações que estão ocorrendo na sociedade moderna e que cabe ao advogado se preparar para isso também.
E aí nós fizemos uma visão, isso aqui é fruto de uma reunião, da qual nós participamos, junto com alguns presidentes de empresa, nos trancamos aí durante 2 dias, aqui perto de São Paulo, para discutir como é que a gente enxerga esse processo daqui para frente. Nós temos que ter a justiça social, ninguém mais discute isso, ninguém mais duvida disso. Temos que ter a integridade ecológica. Quem mora aqui no ABC, ao lado da Billings, aquelas invasões todas, está começando a questionar. Democracia da não violência e paz, independente de tudo que nós vemos aí. E uma interface de tudo isso, que é respeitar e cuidar da comunidade e da vida. Isso é uma conclusão que nós tivemos ao longo de 2 dias de trabalho em cima disso aí. São coisas que nós temos que ter uma visão futura disso aí. Os cenários brasileiros, como é que nós estamos enxergando esse processo que cabe diretamente a nós, advogados? Entre 2010 e 2020, nascerão, sem dúvida alguma, em torno de 14 milhões de brasileiros. A população brasileira deverá crescer até atingir mais ou menos 219 a 225 milhões de habitantes. Isso são estudos demográficos do IBGE. A partir daí, há uma estabilidade e há uma queda. Ou seja, vai nascer menos crianças e vai ter mais idosos na população brasileira. Essa discussão agora da reforma ou não da Previdência Social está levando em conta esse perfil da população brasileira, que vai estabilizar em torno de 220, 225 milhões de habitantes. Estamos hoje com 200, 204 milhões. Então, é uma questão de 10, 15 anos, nós vamos atingir esse processo. Alguns acham que em 2020 a gente já está próximo a esse número. Eu sou mais otimista, eu acho que até 2025 a gente aí vai estar beirando esse tipo de coisa. Dessa população toda, qual é a população economicamente ativa hoje do Brasil? 100 milhões de habitantes. É com essa gente que nós trabalhamos. Quantas empresas nós temos no Brasil hoje? 11 milhões de empresas. Então, é um mercado imenso para o advogado, é um mercado imenso para o administrador, para o economista, para o engenheiro, para todas as profissões. Precisamos sair dessa confusão que nos metemos e o país voltar a crescer naturalmente como vinha há algum tempo atrás. Uma outra mudança desse bônus aí é isto aqui. Também é um estudo do IBGE, onde mostra a população brasileira hoje, ela parece uma pirâmide, onde o homem e mulher têm mais ou menos uma proporção diferente. Em alguns estados já há mais mulher que homem. Na profissão do direito há mais mulher do que homem, na advocacia. E há uma previsão do IBGE de que nós vamos virar uma coisa que parece uma cebola, semelhante à população economicamente ativa dos Estados Unidos, onde o pico dos muito ricos e os muito pobres são estratos da sociedade. Então, vejam que nós vamos trabalhar para 132 milhões de habitantes, na faixa dos 40 a 44, que vai ser a média, e que vai se manter mais ou menos dentro de 30 a 40 anos, mais ou menos o foco é quase o mesmo, com a prevalência de mais mulheres do que homens na sociedade brasileira. E as nossas leis estão adaptadas para isso? Será que nós não vamos ter que, ao longo dos próximos 20 anos, fazer algumas modificações no extrato legal que nós temos hoje no Brasil? Avançando nesse estudo do IBGE, é a curva de demografia, e aqui é um negócio interessante. O que aconteceu com a escolaridade brasileira no ano 2000 e no ano 2015? O ensino fundamental, vejam o que aconteceu. Nós tínhamos 64% sem instrução. Hoje nós temos 40%. Ou seja, em 15 anos, nós fizemos um trabalho adequado, decente, na área de educação para reduzir o analfabetismo.
No ensino fundamental, cresceu de 13 para 17. No ensino médio, de 16 para 30. E no ensino superior completo, de 7 para 13. São estratos da sociedade que a gente tem que estar visualizando como é que está evoluindo a sociedade brasileira. E com esse aumento da escolaridade, não tão intenso quanto a gente gostaria, mas é uma nova sociedade, é uma nova demanda, é uma nova forma de ver as coisas no Brasil. E dentro dessa história toda, o empreendedorismo, que muita gente tem ouvido falar, representa hoje 52% a fatia de novos empreendedores. Eu tive a oportunidade, não sei se alguns tiveram aqui da sala, para ir na Feira do Empreendedor do Sebrae esse fim de semana, ali no AMB. Houve 136 mil visitantes. Todos buscando o quê? Alguma alternativa. Por quê? Porque nós estamos vivendo um quadro de desemprego em São Paulo de 1.400.000 pessoas no estado de São Paulo. Então, muita gente foi lá buscar alternativa de vida. O que eu posso construir, o que eu posso criar, que tipo de empresa eu posso criar, para que eu possa dar um segmento na minha vida daqui para frente. Então, isto aqui são empreendedores da faixa etária de 18 a 24 anos até 64 anos, a estratificação disso, que é um caminho, e nós, advogados, temos nossos escritórios, ou não? Nós somos pequenos e grandes empreendedores, e temos que aprender a administrar isso aí. Aí é que eu estou tocando na gestão econômica e financeira do escritório de advocacia. Eu quis fazer primeiro esse quadro de fundo, professor, no sentido de dar uma ideia assim, minha gente, a sociedade mudou. A sociedade brasileira mudou. E nós temos que nos adaptar a esses novos tempos. E nós, advogados, vamos enfrentar muito problema aí para frente com novas leis, novas demandas no Congresso Nacional vão aparecer. E nós vamos ter que estar adaptados a esse tipo de coisa. Uma reflexão para todos. A partir do momento em que as oportunidades forem exploradas de maneira adequada e com visão profissional de negócio, o setor jurídico pode tornar-se um mercado profissional bastante atrativo, contando sempre com muito profissionalismo, competência e dedicação. O advogado que não pensar desta maneira vai sair do mercado. Eu não tenho dúvida nenhuma. A demanda nossa da sociedade, com aquela mudança de escolaridade, vai exigir um comportamento cada vez mais ético nosso nos nossos negócios. O mercado jurídico, que é uma outra reflexão para todos vocês pensarem. O mercado jurídico atual do Brasil é estimado, em termos de faturamento, em 4 bilhões de faturamento ano. É mais ou menos o tamanho do mercado jurídico no Brasil. Desse mercado, nós temos mais ou menos 950 mil profissionais com OAB. Nós estamos falando do profissional ainda sem OAB. Nós estamos falando do profissional sem OAB. 950 mil com OAB. E mais ou menos 2 milhões de estagiários. Dados esses que eu tirei da OAB Nacional, do IBGE, onde eu fui buscar mais ou menos alguma ideia disso. E o que precisa hoje o advogado? Ele precisa também raciocinar como empresário que ele é. Ou pequeno, ou médio, ou grande, ele é um empresário. Ele administra o escritório. Ele tem que ser um pouco de economista. Porque se ele não segurar os custos no escritório dele, ele não vai ter resultado. Ele precisa ser administrador. E precisa ser um pouco marqueteiro também, apesar da OAB proibir o marketing, mas ele precisa ser um pouco marqueteiro também. Ele precisa saber a que veio. Para que ele está aqui, por que ele está no mercado. São coisas que nós temos que administrar isso aí. E uma coisa fundamental, que eu tenho vivido isso na pele,
e cada vez mais, o advogado nada mais vai ficando do que um assessor de empreendedores e empresas. Cada dor de barriga que der num dono de empresa, ele busca quem? A área jurídica. Cada problema que ele tem, ou com a Anvisa em Brasília, ou com o Ministério da Justiça, ou com não sei o quê, ele busca quem para tentar ajudar a solucionar? O advogado. E será que nós estamos preparados para isso? Será que o nosso escritório tem gente disponível para esse tipo de coisa? Ou nós vamos ter que ir buscar parcerias com outros escritórios? Hoje o meu escritório tem parceria com vários escritórios, porque ao longo dos anos, pelo próprio trabalho nosso lá, eu tenho um comportamento muito mais econômico do que jurídico. Então hoje, por exemplo, quando nós cuidamos lá no escritório de recuperação judicial, nós temos uma parceria com o escritório de advocacia, especializado juridicamente no tema, e nós fazemos o plano econômico. E juntos nós monitoramos a execução desse plano. Então há uma necessidade de sinergia, interface, interrelacionamento entre profissionais e escritórios de advocacia. O escritório de advocacia não pode mais ter só a cabeça jurídica. Só pensar no contencioso, no tributário, no processo civil. Ele precisa de algumas outras estratégias bem sedimentadas. Ele precisa pensar, qual o tamanho que eu quero ser? 1, 2, 3 advogados? 20? Qual é a especialização que eu quero? Será que é só essas 3 ou tem mais alguma coisa? Qual é o meu nicho de mercado? Qual é a minha rentabilidade que eu quero? Que às vezes nós não discutimos isso entre nós sócios. Nós vamos tocando a vida e aí a gente espreme no final do mês e fala, o que sobrou, hein? E aí que dá uma confusão danada, não dá? Parem para pensar, quem vive disso e sabe que geralmente em tempos de crise como que nós estamos vivendo, todo mundo chora e ninguém tem razão. Em tempos de crise, precisamos nos dar as mãos, cada vez mais. Precisamos um conversar com o outro e ver onde eu sou complementar, onde eu ajudo, onde eu posso colaborar, o que você pode fazer que você faz melhor que eu. Nós não podemos ter medo de dizer o seguinte, não sei. É uma palavra maravilhosa, que muita gente tem medo de dizer. Eu posso dizer com absoluta convicção que no direito econômico eu sou bom. Com absoluta convicção. Agora, se chegarem para mim e falar, e na parte civil? Eu sou ruim. Quem é bom na parte civil? É fulano, é Beltrano, vamos trabalhar juntos. Então são coisas que a gente tem que começar a pensar. Ninguém sabe tudo. Na parte previdenciária, conheço muito bem, porque lido com isso há muitos anos. Claro, mas tem gente que não lida com isso, não tem nenhuma obrigação de saber em detalhe. E aí é que há o quê? Há o entrosamento entre vários escritórios e cada vez mais isso é demandado. Qual o segredo para crescer? Todos nós queremos crescer, não queremos? Qual o segredo para crescer? Eu tenho uma experiência que eu vivi no Sebrae São Paulo, como diretor lá. Cada 100 empresas, isso é estatística real que a gente fazia ano a ano, cada 100 empresas que se formam no Brasil por ano, 27 morrem no primeiro ano. E 56 morrem até o 5º ano. Estatística do Sebrae que nós fizemos com aquelas empresas que saíram do mercado. Elas saíam do mercado, nós botávamos o pessoal nosso para ir lá e falar, por que você parou a tua empresa? Por que parou? Primeiro item, não conhece do negócio. Situações típicas como essa, de desemprego grande. Sai o marido, sai a esposa de um determinado tipo de trabalho, ou porque foram demitidos,
ou porque saíram, porque quiseram sair. Levanta o fundo de garantia e monta um boteco. Só que eles nunca trabalharam com boteco. Então, a primeira causa da quebra de empresas é trabalhar num segmento que eu nunca trabalhei. O segundo, eu conheço do negócio, que é o caso de advogados, eu conheço do meu negócio, conheço das leis, conheço como administrar, porém eu nunca planejei quanto me custa um escritório, quanto eu pago de aluguel, quanto eu pago de água, quanto eu pago de luz, etc. Também acaba tendo problema. A terceira causa é falta de dinheiro, falta de capital de giro. E o advogado tem ojeriza para esse negócio de cálculo, de conta. Pelo menos eu digo que é 80%. Não vou dizer que é 100%, mas 80% com certeza absoluta. Tenho primos advogados, tenho filho advogado, eu sei o que é isso. Então, temos que começar a pensar no planejamento quando eu quero fazer um escritório. O escritório, eu tenho que ter um sócio com perfil empreendedor. Não adianta nada eu ter um sócio que fica sentadinho lá esperando o cliente vir. Ele não vem, não. Eu preciso que ele vá atrás, vá à luta. Então, eu preciso ter um sócio com perfil empreendedor. Ele precisa ter a cabeça de empresário, ele é um empresário. O advogado tem um escritório de advocacia, ele é um empresário. Ele tem que ser transparente no negócio dele. Tem que ter um diálogo franco entre os sócios, diálogo franco entre as pessoas que trabalham. Tem que ter comunicação. Quem não se comunica, se trumbica, chacrinha. Nunca foi tão claro essa comunicação dele. E definir qual é o modelo de trabalho do meu escritório que seja lucrativo. Porque eu tenho um escritório, só para dizer que eu tenho um escritório de advocacia, quanto eu ponho no bolso no final do mês para levar para a minha casa? Não é isso? Isso vale para todos os segmentos da economia brasileira. E vale para nós, donos de escritório de advocacia. Qual a diferença que eu tenho de vários tipos de escritório? Um escritório pequeno, isso é estatística também das que eu levantei aí. Todos fazem várias tarefas. Não tem aquela, eu não vou tirar café para o meu cliente. Para com isso. Tá claro? Se eu tiver, eu não tenho aquela moça que vai servir café, eu vou servir café para o meu cliente. Escritório pequeno, 2 a 4 advogados, faz tudo. Não pode ter nariz empinado. Faz tudo mesmo. Nós vamos ajudar um ao outro para a gente crescer. Escritórios médios, tenho divisão de tarefas. Já é um pouquinho melhor. Ele tem que ser mais produtivo, tem que ser racional, tem que ter uma gestão do trabalho de quem trabalha comigo. Geralmente de 5 a 10 advogados. Já é mais difícil administrar. Escritório grande, ele tem as divisões bem estabelecidas, ele tem tipo, tem especialidade. São escritórios acima de 10 advogados. É considerado um escritório grande. Por que isso aí? Porque o nosso custo fixo é alto. Por que o nosso custo fixo é alto? Porque nós administramos gente, profissionais, formados, com alguma experiência, começando a vida. Então, tem todas essas limitações. E aí vem outro caso. Qual é o nível de faturamento para nós sermos considerados um micro, pequeno, médio e grande escritório? Nós temos hoje 3 classificações do Brasil. Classificação do Sebrae, do BNDES, quando eu vou tomar um financiamento para montar o escritório, e da Receita Federal. Cada um deles é microempresário do Sebrae, é quem fatura R$360 mil por ano. Para o BNDES, é quem fatura até 2,4 milhões por ano. E para a Receita Federal, é quem fatura até 120 mil por ano. Isto aqui tinha que ser uniformizado. Infelizmente, não é. Infelizmente, não é. Você pega um escritório médio, o Sebrae diz, tem que faturar 3 milhões e 600 mil por ano.
o BNDES diz de 16 milhões a 300 milhões. E a Receita Federal diz, olha, de 1 milhão a 300 milhões por ano. Então, vejam, são classificações, isso é da vida nossa. Quando eu vou orientar um empresário, eu tenho que saber mais ou menos esses números para dizer a ele, você quer ser grande, pequeno, médio, MEI, o que você quer ser? E cabe ao advogado também ter essa mesma visão de como é que nós vamos crescer um pouquinho nesse processo. Qual o principal ativo nosso da advocacia? É computador, mármore, cozinha bonita, prédio, biblioteca maravilhosa? O nosso negócio é gente. E gente tem que ser tratada como gente. Porque se nós formos tratados como gente, nós vamos tratar o nosso cliente como gente. É uma coisa relativamente simples. Se você vai no escritório de advocacia, ou qualquer que seja, e você telefona para lá e fala, com quem o senhor quer falar? Não tem muito assim? Esse é o marketing do escritório de advocacia. É a primeira entrada, é a recepcionista, é a telefonista. Então, o atendimento, às vezes, é 50% do negócio. Ou nós pensamos assim, e vamos criar um senhor escritório, ou se começarmos a botar meia boca na recepção, o cara fala, é meia boca o escritório. Às vezes a gente limita essas coisas, não põe uma secretária executiva boa. Está claro, eu vou gastar 4, 5 mil com uma pessoa, 3 mil com uma pessoa. Pô, eu não faturo isso. Mas tem que achar uma forma de ter alguém educada, decente, que saiba conversar. Às vezes cativa o cliente pela recepção. Como gente, nós temos que ter gestão de pessoas no nosso escritório. Seja ele que tamanho for, alguém tem que cuidar da gestão de pessoas. Tem o turnover de advogado, não tem? O cara trabalha 2, 3 anos, vai embora. Agora eu vou montar o meu. Já aprendi o que eu tinha que aprender, vou montar o meu. É da vida isso. Como é que nós vamos proibir que isso aconteça? Só vou evitar que isso aconteça se eu tiver um tratamento adequado, se eu der oportunidade, se eu der resultado e distribuir o resultado. Se eu ficar com o resultado só para mim, eu não tenho gente boa trabalhando comigo. E aí, quando você vê um escritório com um turnover de advogado muito rápido, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa não está indo bem. Porque se nós lidamos com gente nossa e gente de cliente, e eu tenho advogado trocando toda hora, tem alguma coisa errada na minha administração. Ou a minha gestão de pessoas não está legal. Uma outra coisa muito importante que eu aprendi ao longo da vida, seleção e retenção de talentos. É um negócio muito difícil. Nós fizemos no Sebrae um curso muito intenso para aprender a selecionar talentos. Nas nossas casas, nas nossas vidas, quem tem filhos, todos nós, acho, a maioria temos, tem sempre um mais talentoso que o outro ou não? Mais criativo, mais alegre, mais não sei o quê, sempre tem um diferente. Como é que nós captamos esse cara dentro de uma empresa? Como é que nós captamos ele dentro de uma universidade para ele vir trabalhar com a gente? Existem formas de selecionar e buscar os talentos dentro da própria empresa, dentro do próprio escritório de advocacia. Importância da comunicação, acho que não precisa nem falar, né? Aquilo que eu falei da moça atendendo no telefone, ou de um advogado que atende mal. Se atender mal, você não volta, você vai buscar outro. Tem aí 950 mil? Claro, o cara que pensa que é o bom da parada, sempre tem alguém melhor que ele. Eu aprendi isso na minha vida profissional, sempre tem alguém melhor que a gente. Então, vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível. E criar processos que eu consiga atrair profissionais.
Para eu trazer um cara bom, eu tenho que oferecer alguma coisa. Às vezes não é só salário não, viu? Salário é um pedaço da brincadeira. O ambiente de trabalho conta muito. As relações interpessoais contam muito no negócio. Então são coisas que a gente precisa estar atento a essas pequenas coisas. Motivo do turnover: desgaste com a convivência. Cansei. Né? E hoje é rápido, hein? Hoje a moçada já larga logo, hein? Veja os casamentos como é que estão aí. Escreveu, não leu, o pau comeu, cada um vai para o seu canto e vamos que vamos. Mesma coisa aqui. Alto nível de estresse. Você começa a exigir, pressionar, sob pressão, o advogado ele não aguenta. O nível de estresse alto, ele acaba indo embora. Falta de atrativos na remuneração. Tem que se pensar numa remuneração variável. Então, tem direitos e obrigações. Na remuneração variável, você estabelece metas. Se nós atingirmos tal meta, você vai ter um plus no teu salário. São coisas que dá para fazer e tem métodos para fazer remuneração variável em qualquer tipo de escritório. A ausência de autonomia para executar o trabalho. Não tem muito disso? Hã? Em escritório grande, então, é típico isso aí. Você não faz nada se não passar por revisor, não é isso? Não é ou não é? E aí o que acontece? Se você tem uma pessoa talentosa, estudiosa, se dedicada, ela vai ficar chateada da forma que a pessoa conduzir esse tipo de obrigação. Falta de férias. Minha gente, se eu tiver trabalho, por que eu vou ter que ter férias? Para descansar? Maravilha. Como é que é férias nos Estados Unidos? Como é que vocês acham que é férias nos Estados Unidos? 10 dias. É? Quais são as férias no Japão? O cara cria. Ó, vou passar esse fim de semana aí de férias e vou descontar quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem essa 30 dias. Quem é empresário não tem 30 dias de férias. Quem é advogado, menos ainda. Para com isso. Quem tiver vontade de ter férias 30 dias, vai ser outra coisa menos advogado. Porque não dá para a gente ter isso aí. Claro. Mas a turma fala disso. Conflitos de valores ou ideias. Isso existe em escritório. Normal, escritório grande, então, é típico. Mas no escritório pequeno não pode ter. Porque senão não vai funcionar. Retenção de talentos. Prever pagamento por indicação de clientes. Às vezes ele está cuidando de uma empresa, ele merece ter um resultado adicional por aquilo que ele praticou na empresa. Porque se você não der, o dono da empresa vai dar. Vai oferecer para ele. E você vai tomar um bypass disso aí. Você vai ficar chupando o dedo. Então, é bom ser transparente. E é bom que ele ganhe. Você retém ele. Política de desenvolvimento de profissionais. Eu vejo muita gente, eu não vou estudar mais, não. Garanto a todos que a vida é um aprendizado permanente. Quem não estudar o Código de Processo Civil novo vai bater cabeça. Vai ter que ver isso aí, não tem saída para isso aí. Claro. Avaliação de desempenho. Isto é um item fundamental. Porque é muito fácil falar, olha, eu quero o resultado, eu quero ganhar um plus na minha... Tudo bem, vamos fazer uma avaliação de desempenho. Tem método, tem forma, tem metodologia para você fazer a avaliação de desempenho dos seus funcionários, dos seus advogados. Claro, transparente, junta os 5 advogados, fala, nós vamos dar um resultado de avaliação de desempenho. Todos preenchem esse questionário, assim, 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 consolida e fala, a meta nossa é atingir 100 unidades monetárias. A nossa meta é ter um escritório clean, limpo, bonito, bem decorado. E aí você fixa metas e fixa a avaliação de desempenho.
Aí surgem, às vezes, problemas que nós temos que saber administrar. Que tipo de problema? Pô, por que ele ganhou 20 e eu ganhei 10? Por que ele ganhou 100 e eu ganhei 50 na mesma causa, no mesmo tipo de coisa? Isto tem que estar estabelecido num critério, discutido com todos, colocado no papel, ninguém tem o que reclamar. Se for aleatório, dá problema. Ok até aí? Virtualização dos processos. Nossa vida. Isto aqui é uma revolução para os advogados. Todos, sem exceção. Os mais velhos, então, que nem eu, estão batendo cabeça, que nem sei como. Por quê? Porque com a virtualização, a informática tornou-se imprescindível no escritório de advocacia. Isso é no estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, tá certo? Pernambuco. Isso está espalhado para o Brasil inteiro. Eu não dou 5 anos para todos os estados estarem com o sistema virtualizado. Isso demanda o que para nós, para os nossos escritórios? Computadores, servidores, software de gestão, procedimentos, e apareceu um negócio muito interessante que nós não tínhamos, que é a controladoria jurídica. Nos escritórios médios e grandes, cada vez mais, a controladoria jurídica vai ser fundamental. Nada mais é do que uma auditoria. E não é uma auditoria para ver se o cara está trabalhando, não está trabalhando, se fez. Nada mais é do que trazer uma qualidade maior para o escritório. Então tem a controladoria jurídica de algumas coisas, que a gente tem vivenciado em qualquer escritório de advocacia. Com a virtualização, a controladoria jurídica, ela faz o quê? A administração geral do fluxo de informações, documentos e processos. Não tem como não ter isso aí. Eu vejo, às vezes, alguns escritórios bagunçados nessa área. Não sei como é que o cara acha um processo desse. No Ministério da Fazenda, que nós trabalhamos, isso já tem algum tempo lá atrás, na Procuradoria-Geral do Ministério da Fazenda, para entrar na sala da Procuradoria, você tinha que pedir licença para o Procurador-Geral, que era amigo nosso, porque eram pilhas. Pilhas de tipos de processo lá em Brasília, que o procurador tinha aquilo marcado, mas tinha hora que ele tinha que buscar no fim da fila, para poder dar continuidade ao processo. Isso tudo está diminuindo, não estou dizendo que está acabando, mas está diminuindo com a virtualização dos processos. E no nosso escritório, a controladoria jurídica é importante, para monitorar o que está acontecendo nos processos, que às vezes alguns advogados perdem prazo. E isso não precisamos falar para ninguém que é mortal, né? Claro, mas existe ainda esse tipo de coisa. A controladoria também unifica estrategicamente que setores do escritório? Arquivo, suporte administrativo e estagiários. A gente tem que ter um controle de estagiários, principalmente em escritórios maiores, médio e grande. O estagiário passado, a gente usava ele erradamente, mas era adequado. O que fazia o estagiário passado? Nós usávamos para fazer o quê? Para ver processo, carregar peso. E hoje, está tudo virtualizado. Você não precisa mandar ele para vir aqui no tribunal. Ele puxa no computador, ele tem as informações, ele não precisa ir mais lá ver processo, só vai ver mesmo quando precisa. Caso contrário, então, nós vamos achar uma nova função para o estagiário, que é aquela que ele vem da escola para aprender a ser um advogado no futuro. E não ser um carregador de peso, e não ser um buscador de processo. Olhar processo, olhar movimentação. Entendeu?
Então, são coisas que estão acontecendo aí no mercado. Na gestão de processos eletrônicos, para ter uma ideia, existem hoje 42 sistemas de processos eletrônicos em operação na Justiça brasileira. Quem conhece daqui os 42 sistemas? Impossível. Impossível conhecer. Então, o que acontece? Recurso extraordinário. Isso aqui são dados do STJ. Antes, no modelo papel, 4 meses no Supremo Tribunal, 1 ano e meio no STJ. Hoje, virtualizado, instantâneo. O recurso extraordinário entra instantaneamente no STF. 4 meses no STJ. Então, veja a mudança de velocidade e a necessidade que os escritórios estão tendo de adaptar isso. Eu não posso mais ter no meu escritório a informática meia boca. Eu tenho que ter um servidor, por mínimo que ele seja, eu tenho que ter um servidor adequado. Também não posso, toda hora, chegar onde eu e falar, esse computador não funciona. Não tem essa. O computador tem que estar lá para trabalhar, no mínimo, 3 anos. Não tem essa de trocar toda hora igual a moçada. Chega, eu não gosto mais do 4G, eu quero 5G. Agora eu quero 6G. Para com isso. Não tem escritório de advocacia, de administração e de economia que consiga manter vivo se tiver que trocar equipamento todo ano. Não tem rentabilidade para trocar equipamento todo ano. Que nós vamos ter que ter um grupo de equipamentos ótimos, vamos. Porém, eles têm que durar no mínimo 3 anos para poder depois fazer a troca. Então, são coisas que a gestão está nos levando a esse tipo de cuidado. Tipos de sociedade de advogados. Sociedade por cotas limitadas, advogados associados, sociedade anônima, quando é um escritório bem maior, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, que é cada um, independente, todos sabem isso aí. E eu trouxe o plenário do Conselho Federal da OAB, não sei se alguém já leu, de ontem, aprovou o provimento que trata das sociedades individuais de advocacia. Nós vínhamos brigando por isso há muito tempo. Isso foi levando com a barriga, foi empurrando, foi levando. Ontem foi aprovado no plenário do Conselho Federal. Ainda não está liberado os detalhes. Eu só consegui saber da aprovação de ontem, hoje que eu soube. Porém, sem conhecer detalhes, porque não foi liberado ainda os detalhes da empresa. Mas isso eu acho que é um negócio interessante para a gente pensar para o futuro. Erros que acabam com qualquer sociedade, seja de advogado, seja de engenheiro, seja de qualquer coisa. Primeiro, não cultivar os mesmos princípios. Como a gente vem de formações diferentes, de famílias diferentes, etc., a gente precisa estar junto dentro de mesmos princípios. Temos que cultivar os mesmos objetivos. Eu quero crescer. Não quero crescer, quero ficar do tamanho que eu estou, que está bom demais. Se outro sócio quer crescer, já deu choque nessa história. Então, eu tenho que ter essas duas coisas, os mesmos princípios e os mesmos objetivos. Nunca vocês vão ter problema. Se tiver falha num deles, pode ter certeza que a sociedade vai se dissolver ao longo do tempo. Não seguir um caminho profissional de consenso entre os sócios. Esse também é típico. Eu quero isso, o sócio quer aquilo. Eu quero ser o melhor escritório de advocacia na área de direito tributário do Brasil. Eu não quero, não. Eu quero ser o melhor de direito civil. Pronto. Se eu sou um escritório grande, eu vou ter uma divisão de tributário, uma divisão civil, uma divisão econômica e por aí afora. Essas 3 coisas, se não forem muito bem trabalhados, acabam com qualquer escritório. O escritório tripé sustentável é o que vai funcionar daqui para frente. É um escritório que terá gestão,
clientes e finanças. Nós vamos ter que trabalhar na administração desse negócio. Se um falhar, eu terei dificuldade no meu negócio. Clientes. Estratégias de relacionamento com os clientes. Tenho que falar para a minha turma que tem que atender bem o cliente. Mesmo que ele não compre os nossos serviços. Ele tem que sair de lá e divulgar, olha, aquela turma é legal, eu não fechei negócio com eles por uma série de razões, mas me atenderam muito bem. Gestão. Departamentalização das áreas. Divisão de atividades, etc. Finanças. Planejamento do faturamento, custos no curto, médio e longo prazo. Tem que pôr na cabeça do advogado que ele precisa aprender a planejar. Ele precisa aprender o seu modelo de negócio para poder administrar bem o seu escritório. Modelos de advocacia. Padronizado, modelo padrão de escritório. Eu vou cuidar daquela cabeça jurídica só. É uma padronização, tudo bem. Eu vou cuidar só de tributário, eu vou cuidar só de penal, claro. Customizado, isso é fundamental. Quanto me custa? O que nós vendemos como advogado? O que vocês acham que nós vendemos? Nós vendemos hora. Ou não? Se eu despendo 50 horas, 100 horas para cuidar de um processo, eu estou vendendo hora. Então eu tenho que customizar. Quanto me custa isso? Quanto custa a minha hora? Quanto custa a hora de um advogado sênior? R$800 por hora? R$1.000 por hora? R$1.500 por hora? Temos que aprender a customizar. Especialização. Eu tenho um escritório especializado. E científico, eu não tenho? Tem muita coisa científica daqui para frente. Como é que eu cuido da minha parte de informática para proteger dos hackers que aí vem? Do cara entrar no meu sistema e bagunçar tudo que eu tenho lá, tomar todos os meus arquivos. Será que eu tenho alguém lá que tem a cabecinha pensando nisso? Se eu estou indo para virtualização, eu tenho que ter uma proteção no meu negócio. Será que eu tenho algum moleque hacker que eu contrato e falo, você vai ser o meu protetor? Alguém tem filho, alguém tem neto, alguém tem gente que conhece. E tem muita gente ávida para ser empregado num negócio desse. Enquanto ele mexe lá no game dele, ele está cabendo. Mostra no nosso game, que é escritório de advocacia. Advocacia moderna 3.0, que a turma chama, 3.0. Questões cruciais. Esse é problema. Alinhamento de vontades, objetivos e aspirações dos sócios. Profissionais que sabem onde querem chegar. Foco e direção, organização e planejamento. Estabelecer uma marca forte. Esse é o escritório. O cara na Vila Sabrina vai no escritório do José da Silva, porque é o escritório na Vila Sabrina. Ele muda, ele vai da Penha para a Vila Sabrina para atender o escritório do Zé. Eu não tenho dúvida disso. Ele fidelizou o cliente. O cliente hoje é cada vez mais volúvel. Ele muda. Se você deu um atendimento mal, ele muda. Ele vai embora. Então nós temos que criar métodos e critérios para tentar fidelizar o cliente. Tentar fidelizar o cliente. O escritório é uma entidade regulada pela OAB. Clientes, atendimento, contas a pagar, contas a receber, obrigações trabalhistas, custos, etc. Eu vejo muito escritório com muito problema trabalhista. Advogado entrando na Justiça do Trabalho contra o escritório que ele trabalhou, ou com hora extra, ou com uma série de coisas. Nós temos que estar preparados para isso. Temos que conhecer quem trabalha com a gente. Ah, mas a OAB agora tem, nós vamos ver aqui o provimento, que dá uma proteção parcial.
Tem um provimento da OAB. Ele é superior à CLT? Não é. É infraconstitucional, é uma regulamentação. A OAB gostaria que fosse assim. Mas a CLT diz que é assado. Então, por mais que a gente queira ajustar, nós vamos indo. Mas sempre vai ter um outro problema que nós vamos precisar saber equacionar. Oportunidades de negócio na advocacia. Eu tenho que ter gestão estratégica e quebra de paradigma nos meus escritórios. Primeiro passo, conhecer o mercado, qual é o meu mercado, e explorar as potencialidades de negócio da minha região. Segundo passo, necessidade de adaptação dos profissionais do direito à nova realidade do mercado, desenvolvendo habilidades extracurriculares. Saber um pouquinho de economia, um pouquinho de administração, um pouquinho de relações pessoais, trato. São coisas que estão obrigando nós, da advocacia, a pensar um pouquinho mais. Plano de gestão. Só por curiosidade, quem daqui da sala já fez um plano de gestão? É isso aí. Temos que pensar em fazer um plano de gestão. O que é um plano de gestão? Nada mais é do que elaborar um plano de negócio. O meu negócio, como é que eu quero tratar ele? Conhecer o mercado e as oportunidades, desenvolver competências essenciais dos meus colaboradores e utilizar ferramentas de promoção e marketing. Mas eu não posso, Dalária, a OAB proíbe determinadas coisas, mas ela faculta outras coisas. Vamos otimizá-las. De que maneira? Com as novas visões do direito. Telecomunicação, energia, petróleo e gás, mercado de capitais, fusões e aquisições, arbitragem, meio ambiente, agronegócio, terceiro setor, internet e mídias eletrônicas, recuperação judicial. São coisas que estão aí no mercado e que nós temos que nos adaptar. Veja o tamanho de elenco que eu tenho aqui e que eu acho que muito poucos escritórios têm um portfólio desse para trabalhar. Olha que treinamento eu poderia dar para os meus profissionais. Olha, você vai cuidar para mim do mercado de capitais. Você vai cuidar para mim da internet e mídias eletrônicas, do direito eletrônico, que está em franco desenvolvimento no Brasil e no mundo. Bota um garoto desse aí, novo, recém-formado, com vontade total, você vai estudar o direito eletrônico para mim no mundo. Vai fazer o direito comparativo eletrônico e trazer aqui para o escritório. Você começa a criar uma coisa diferenciada. Olha o elenco de oportunidades que nós temos no direito. Imagine isto casado com as oportunidades da economia. É essencial gerenciar informações. E até aí, não tem como. Não tem escritório hoje que, se não gerenciar as informações que ele recebe, e são muitas, a gente não aguenta receber informação mais no smartphone, no laptop, em todo lugar. A gente tem que saber administrar essas informações. Métodos de gestão eficientes e eficazes, que é o tema, em parte, da nossa palestra. Estimular a criatividade, a polivalência e a flexibilidade. Nós temos que estimular nos nossos colaboradores esse tipo de coisa, senão o cara vai embora, porque o vizinho vai estimular ele nisso aí. Nós temos que ter um processo decisório participativo. É difícil a gente falar isso em termos, mas é o fundamental hoje. Não é fácil você reunir os 4 advogados do teu escritório e discutir com ele a participação? É. Agora, qual é a sua produtividade? Como é que nós vamos medir a produtividade? Como é que nós vamos medir a melhoria contínua da qualidade dele? Tem que ser aberto isso aí. Jogo franco na mesa, discutido.
Resultados discutidos e compartilhados. Olha, eu peguei um negócio com a Nestlé, vou ganhar 100 mil reais, que é o que eu estou cobrando da Nestlé, para defender uma parte tributária dela junto à Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Quanto vai sobrar disso? Quem vai cuidar disso? Você vai ter um bônus do resultado sobre isso aí. Uma discussão moderna, necessária, que a gente tem que fazer nos nossos escritórios. Valorização do crescimento do ser humano. Se nós lidamos com gente, nós temos que propiciar a valorização do ser humano, o crescimento do ser humano, a profissionalização do ser humano. São coisas que nós vamos evoluindo nesse processo. E o foco no cliente. Não tem como não focar no cliente. Orçamento empresarial, isso aqui é uma coisa simples. Eu acho que vocês estão cansados de ver e discutir. O que eu cuido no meu escritório? Despesas. Aluguel, condomínio, água, luz, impostos, telecomunicação, serviço de terceiro, que é contador, despesa com pessoal, encargos sociais, publicidade, publicações, concertos. É uma planilhinha de custos simples. Depois eu tenho receita operacional, despesas gerais, despesas com transporte, material de escritório. Nós temos tudo isso aqui para chegar no finzinho, na última linha, e saber o que eu boto no meu bolso. Isto aqui é o mais simples de fazer no escritório de advocacia. O difícil é aquelas outras coisas que eu toquei. Foi publicado no Diário Oficial, no dia 2 de 12 de 2015, o provimento da OAB, número 169. O que estabelece esse provimento? Advogados associados podem integrar mais de um escritório. Esse provimento veio pela OAB, discutido com o Ministério do Trabalho, discutido com o Ministério Público do Trabalho, para diminuir a possibilidade de ações em cima disso. Não estão sujeitos à subordinação ou controle de jornada, não participam dos lucros nem prejuízos da sociedade, nem prejuízo. Porém, aqui eu tenho uma divergência com isso, eu acho que tem que discutir um pouquinho. Ganhos restritos de acordo com o contrato firmado com a banca, contrato averbado no registro de sociedade de advogados perante a OAB. Isso está regulamentado pela OAB. Vale a pena estudarem, vale a pena discutir um pouquinho esse tipo de assunto. Cada escritório é um escritório, cada um que existe hoje tem uma característica que precisa dar uma examinadinha nisso aí. Isto aqui não elide questões trabalhistas, mas diminui muito. Não elide, mas diminui muito. Esse provimento também estabelece os escritórios de advocacia compostos apenas de sócios patrimoniais e sócios de serviços. São duas categorias que não estavam muito claro. O sócio patrimonial, que bota a grana, monta o escritório, e o sócio de serviços. Isso está regulamentado agora por esse provimento. Com detalhe, as sociedades de advogados terão 6 meses para se adaptar a esse provimento. Até junho, todo escritório que está vigente tem que tentar fazer a adaptação, separando bonitinho o que é sócio patrimonial de sócio de serviço. Ferramentas de promoção e marketing, que todo mundo me questiona às vezes, como é que vai fazer? Parcerias. É uma ferramenta. Eu tenho parceria com o escritório dele, com o escritório de todos aqui da mesa. Por que não? Nada proíbe isso. A OAB não proíbe isso. Ao contrário, ela incentiva que a gente possa ter sinergia de escritórios de advocacia. Network, criar uma rede de relacionamentos profissionais, é o que nós já fazemos. E, por favor, façam isso a vida inteira.
que é o que funciona. Publicação de artigos. Ah, mas você vai publicar? Eu vou publicar artigo em revista especializada ou não especializada. Ué, eu estou botando a cara no mercado. Estou escrevendo sobre determinados temas. Ninguém me proíbe, a OAB não proíbe nunca isso. Ela faculta isso, ela até gosta que a gente se exponha nesse tipo de ferramenta. Utilização da internet, sites, blogs. Eu não posso escrever artigos, criar um blog meu e botar uns artigos interessantes? Não é? Eu tenho feito muita coisa num blog meu para micro e pequena empresa. Acho que a minha experiência no Sebrae me levou a tentar ajudar o pequeno empresário. Relacionamento com clientes. Não tem problema nenhum eu estar com o meu cliente, pô. Ele me convidar para o almoço, me convidar para o jantar, me convidar, sabe para quê? Para participar de um seminário da empresa dele na Bahia. Por que não? Há algum problema? Ele está cooptando a gente? Não, ao contrário. Ele está melhorando o nosso relacionamento. Ele quer conhecer. Uma coisa é conhecer o advogado no escritório. Outra coisa é conhecer o advogado jogando tênis, jogando uma pelada de futebol aí no campinho. São visões diferentes. E nós temos que estar dentro desse contexto todo. E relações públicas. Todos nós temos que ter educação e ser um pouco de relações públicas. Nós vendemos o quê? Conhecimento. Nós vendemos relacionamento. Nós vendemos segurança ao nosso interlocutor. Porque quando ele tem uma dor de barriga, que eu já falei no início, ele busca um de nós. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A minha vida profissional já, até agora, é sempre assim. E um detalhe, às vezes ele dá preferência a um colaborador nosso. Ele não quer falar com o chefão, não. Ele prefere falar com o intermediário, que ele se sente melhor. Quanto mais rebuscado for o escritório de advocacia, mais difícil vai ser. Porque aquela concepção lá de trás, formalismo, você gostou? Tem que ter um mínimo disso, porque nós somos formais, claro, tem que ter um mínimo disso, porém não pode ter um exagero disso. Tem alguns locais extremamente exagerados. Que o cliente vai, ele já sente alguma repugnância com isso. Era isso que eu tinha a trazer para vocês. Espero ter trazido algumas sugestões, alguma colaboração e um pouco da minha vivência profissional. Muito obrigado.